Bem-vindos ao programa Era uma Vez a Saúde. Eu sou a Rita Branquinho e neste podcast vamos falar sobre saúde mental através do olhar das terapias, assim como a saúde no mundo corporativo. Quinzenalmente às quintas-feiras, após as 19 horas, na Rádio Gilão, com repetição aos domingos, depois das 19 horas. Olá, muito bem-vindos ao podcast Era uma Vez a Saúde. Hoje é a nossa segunda entrevista, onde iremos abordar a saúde mental através do biofeedback. Para falar sobre este tema, trago-vos o especialista Telmo Vinagre. Olá, Rita. Olá, Telmo. Então, temos aqui algumas perguntinhas e queríamos saber, antes de mais, para te conhecermos um bocadinho, quem é o Telmo Vinagre? Essa é aquela pergunta um bocado... Bom, Telmo Vinagre, eu. Tu. Eu sou natural de Tavira. Cresci e fui criado em Tavira. Como todas as pessoas que cresceram e foram criadas em Tavira, acabámos por estudar e por fazer a nossa carreira, digamos assim, fora de Tavira. Fui para um curso académico. Tive diversas valências a seguir à faculdade, em que fui procurando mais ou menos como é que eu me ia encaixando, como é que eu ia introduzindo o Telmo dentro da sociedade, e depois muitos anos mais tarde, com muitas histórias por trás, encontrei o biofeedback como escolha de vida, como escolha de como praticante e como terapeuta. Muito sucintamente, este é o Telmo Vinagre. Ok. Então, para quem nos está a ouvir, e é uma terapia muito que muitas pessoas devem estar a perguntar o que é exatamente isso, do biofeedback. Explica-nos lá da pesquisa que nós, quando se metemos no Google biofeedback, aparece-nos muitas vezes como uma terapia quântica, não é? Explica-nos lá, por palavras tuas, de um especialista, de forma simples, em que é que consiste o biofeedback. Biofeedback. Olha, assim como tu me estavas a dizer e disseste bem, que se tu fizeres uma pesquisa vai-te aparecer vulgarmente conhecido como se fosse a terapia quântica. Porque que antigamente era muito conhecido e muito reconhecido, digamos assim, como se fosse uma terapia quântica, porque era uma terapia que vai... Em vez de estarmos a usar uma linguagem em que a realidade é aquela que é plasmada à tua frente, nós, com o biofeedback, vamos observar várias realidades possíveis dentro daquele paciente, dentro daquela patologia. Certo. O biofeedback era reconhecido como terapia quântica porque usava e sempre usou uma tecnologia que é muito avançada em termos de conectividade e de relação com a pessoa que está a fazer a leitura, mas porque também usa uma linguagem que não é binária. Para quem conhece mais ou menos o que é uma linguagem binária, será uns, zeros, para fazer uma interpretação de várias realidades ou de uma realidade própria. Neste caso, a terapia quântica, biofeedback, vai fazer uma interpretação em que várias realidades, ou seja, uma linguagem que é binária, pode se tornar não binária. Ou seja, eu estar muito feliz hoje pode ser a minha realidade hoje, amanhã, depois da manhã, sempre que eu achar, porque a realidade está lá até eu encontrar. Será este o princípio e o fundamento da terapia quântica. O biofeedback entra precisamente aqui nesta parte. Porquê? Porque o biofeedback vai tentar fazer uma interpretação de como é que tu estás hoje, como é que tu és hoje, como é que tu foste ontem e como é que tu queres ser amanhã. O biofeedback vai fazer uma interpretação daquilo que tu estás a sentir para tu poderes interpretar no dia da manhã. Basicamente vai estar a regular e autorregular as tuas emoções. Ok, então, não é, eu já experimentei, mas pronto, penso que explicaste super bem, não é, em que é que consiste, não é, tem a ver muito com, acho que essa palavra é a palavra-chave também, não é, regular, não é? Ou autorregular. Autorregular. Então, esses serão os principais benefícios, será isso, portanto? O principal benefício, isto digo-te eu como praticante de biofeedback e não como terapeuta, ok? O principal benefício do biofeedback é tu automaticamente, a partir do momento em que começas a fazer, a tua noção de stress, a tua noção de ansiedade, aquela noção de tudo é para ontem, tem que ser feito, acalma. Ou seja, tu começas a entrar num estado em que a tua relação contigo próprio começa a entrar num estado de calmia, e com esse estado de calmia tu começas a observar o mundo à tua volta um bocadinho mais calmo, com um bocadinho mais de transparência, um bocadinho mais fluido, com mais nexo, ok? Portanto, acredito que te procurem pessoas, como tu disseste, com um nível de ansiedade alto, não é? Stress. Okay. Regulação de stress. Ok.
E há mais algum sintoma ou patologia que tu sintas que as pessoas te procuram porque já ouviram falar que o biofeedback ajuda nisto ou naquilo? Dores, principalmente musculares? tudo o que é dor muscular, tudo o que é dor neural também, ok? Mas tudo o que sejam sinais de... Olha, vou dar um exemplo muito concreto, que Sim. é uma coisa que aflige muitas mulheres, neste caso, que é a incontinência. Ok. Tudo o que é incontinência, estamos a falar de músculos, de espasmos, de contrações, o biofeedback ajuda precisamente a tu conseguires voltar a reencontrar o teu estado de saúde normal muscular, ok? Porquê? Porque vai usar microcorrentes, nunca está a estimular, ele vai-te fazer uma correção. Para quê? Para que o teu corpo consiga entender esta maneira. Vou-te dar um exemplo muito mais concreto, Rita. Imagina que tu vais fazer uma corrida de 5 km. Sim. A seguir a essa corrida de 5 km tu vais sentir dores em algumas zonas do teu corpo. E tu tens uma consciência que aquelas dores foram provenientes daquele esforço físico. Daqui a mais ou menos 2 a 3 dias tu vais fazer, mas já vais ter em atenção aquelas dores. Ok. O biofeedback faz-te exatamente isso. Faz-te ter uma noção sobre aquilo que tu tens no teu corpo, o que é que tu fazes ao teu corpo e dá-te um estado de melhoria. E depois tu, com esse estado de melhoria, tu vais fazer novas sinapses, novas correções e a partir daí começas a ter uma nova atitude perante a vida com o teu corpo. Mas essas correções acredito que não seja só através de uma sessão, certo? Vai depender um bocadinho de pessoa para pessoa e de patologia para patologia, ok? Se nós estivermos a falar de uma pessoa que tem níveis de muita ansiedade, a ansiedade é quase diária e qualquer coisinha vai fazer esse gatilho disparar. Ao gatilho disparar tu começas a projetar e a ansiedade é como se fosse um balão. Tu vais enchendo e ele não sabe libertar o ar. Portanto, tens que ser tu a tentar abrir um bocadinho mais o ar, que é para libertar mais aquela tensão que foi acumulada, que é para conseguires pelo menos entenderes. Portanto, a ansiedade é aquilo que geralmente traduz frequências com pensamentos e padrões mais irregulares. O que te vai fazer então entrar em patologias de stress, mesmo com dores. São diversas as coisas, mas a ansiedade é um problema. Sim, e já na nossa primeira sessão, entrevista com a Isabel da reflexologia, também ela é normal, não é? Portanto, estas terapias vão tratar sempre pessoas e a ansiedade é mesmo a doença, não é? Deste século, estamos sempre muito ansiosos, muito estressados, mas eu também como terapeuta, e nós penso que já partilhámos isto, não aqui, a ansiedade vem da emoção base que é o medo, não é? E quando nós percebemos que estamos sempre com medo, não é? O medo é natural, é importante, não é? Para reagirmos, e não é? sabermos reagir. Exatamente, depois há o stress funcional, o stress disfuncional, não é? Mas este excesso de medo normalmente está associado ao futuro, não é? É impressionante como cada vez mais há pessoas que nos procuram, seja com biofeedback, com reflexologia, com acupuntura, que querem acalmar, controlar aquela vozinha. Controlar esta vozinha que está lá. Está sempre lá. Não é? Como o grilo do Pinóquio, ele está lá. E é impossível ela sair, porque é quase como se tu estivesses a dizer-te a ti própria que, ok, metade de mim tem que ficar calado. Exato. Não dá. Pronto, portanto, o biofeedback não é para desaparecer o medo, não é para desaparecer, porque isso não é possível. Portanto, até acho que é importante a gente... O biofeedback, praticamente, o que é que se eu tirar a laranja, digamos assim, começar a comer os gomos, o biofeedback o que é que vai fazer? Vai-te dar consciência sobre aquilo que tu tens e vai-te dar um novo estado. E depois dá-te assim, olha, está aqui as chaves da tua casa, agora faz dela o que é que tu queres fazer. Quando tu me perguntavas se funciona com uma, duas, três, vai depender muito de pessoa para pessoa, ok? Certo. Mas num estado de ansiedade estamos a falar de coisas que são periódicas, então eu gosto de dizer que é para ir acompanhando, ok? Vamos imaginar, tu estás bem, ficas bem durante um mês e vais ter um evento que é demasiado e começas a encher o saco. Lá está, a ansiedade começa outra vez a encher. Tu aí fazes uma sessão de biofeedback e vai ser o suficiente para voltares novamente a ficar regulado, porque aí estás a fazer como se fosse fisioterapia ou como se fosse ao ginásio, estás a fazer um treino à tua cabeça. Ok, personalizado. Exatamente. Ok. Diz-me uma coisa, pronto, já voltando aqui um bocadinho atrás, que é uma pergunta que acho que é sempre curiosa, não é? Tu até começaste por dizer que saíste aqui, foste estudar, formação académica, mas como é que tu encontraste, ou como é que o biofeedback te encontrou, não é? Olha, tu agora disseste bem, como é que o biofeedback me encontrou, ou como é que eu me encontrei, ou como é que eu encontrei o biofeedback, eu aprendi...
Muito concretamente, a pessoa que mais percebe biofeedback, e não vou ser condescendente nem nada do género, é o meu irmão, o Freddy. Okay? Ele é a pessoa Freddy Vinagre é a pessoa que mais está Podem preparada. pesquisar no Google também. Mais preparada, mais noções tem, que mais empatia tem, que mais classificações, pronto, tudo. Ok? E nós, quando descobrimos o biofeedback, descobrimos como família. Ok? Foi a minha família que descobriu, provavelmente eu tinha por volta de 21, 22 anos, como uma terapia que não fosse invasiva e que não houvesse alopatia, ou seja, que não houvesse medicação. Certo. Ok? Portanto, era importante para nós não haver medicação, para não haver hábitos, para não haver viciações, e que fosse uma coisa que não fosse invasiva. Não houvesse agulhas, que não houvesse intervenções. Descobrimos o biofeedback muito por aí. E comecei, eu pessoalmente comecei a fazer por causa das insónias. Okay? Porque eram muito recorrentes, eu não conseguia dormir, eram 3 a 4 horas por dia durante anos, e o sono é a coisa mais importante para a pessoa. Okay? Isto foi aquilo que eu mais... É a verdade mais absoluta do biofeedback, e que não devia ser só de biofeedback, devia ser a geral, é que tu precisas dormir, precisas de entrar em REM, precisas de ter um sono reparador, precisas de chegar à cama, encostar a cabeça na almofada e conseguires entrar mesmo naquele ponto em que acordas de manhã e sentes-te preparado para o teu próprio, para um novo dia. Okay? Se isso Sem não acontecer, dúvida, sim. vai ser muito difícil, e foi por aí que eu descobri o biofeedback, e os meus resultados foi de, sensivelmente um ano depois, eu consegui deitar a cabeça na cama e consegui dormir. Fiz biofeedback desde os meus 21 até aos meus 45, 46, ainda faço regularmente. Agora, como praticante é mais fácil porque tenho a máquina, não preciso estar a pagar, não é? Mas tendo a máquina acaba por ser uma terapia, digamos assim, que eu faço quase diariamente a mim e aos meus. Portanto, o biofeedback, não falámos nisto, mas já estás a falar, portanto, um dos instrumentos é uma máquina, não é? É uma máquina, sim. Neste caso estamos a falar do CLASP, ok? Estamos a falar do Q9, que é o Quest, que utiliza um software, neste caso eu utilizo 2 softwares, que será o CLASP Portal e o CLASP 64. Os dois fazem uma interpretação daquilo que eu te estava a dizer há bocadinho da teoria quântica. Okay? Portanto, em vez de estarmos a falar de uma linguagem binária, estamos a falar de uma linguagem quântica em termos de computação, o que torna muito mais fácil eu conseguir perceber, por exemplo, uma leitura emocional com uma leitura física e fazer uma interpretação biológica e poder fazer terapias de acordo com isso. E não há um toque manual? Não. Pronto, também acho que é importante, porque normalmente... nem sempre, como é óbvio, não é? Mas muitas vezes este tipo de terapias exige um toque manual e isso pode ser invasivo para algumas pessoas, não é? Sim. No caso do biofeedback não há uma máquina, não é? É uma máquina, é ligado um arnés na tua cabeça, portanto nós na Europa podemos fazer a ligação através do arnés na cabeça, nos Estados Unidos não se pode fazer, ok? Tem que ser feito através dos pulsos e dos tornozelos. Nós aqui fazemos só na cabeça porque precisamente é a maneira que temos com que a corrente seja mais forte. Estamos a falar de uma corrente que é uma pilha de um comando, não é nada por aí além, mas convém que ela seja uma microcorrente contínua, ok? E ao fazermos as ligações várias, acaba-se por perder um bocadinho, mas sim, não existe toque absolutamente nenhum do terapeuta com o paciente. Isso é importante, porque de facto há pessoas que são muito sensíveis ao toque e isso pode ser um fator decisivo de faço uma acupuntura, uma reflexologia ou vou fazer um biofeedback, não é? Pronto, o que também é importante. Então diz-me lá uma coisa, que acho que isto também é importante. Quem é que, se é que todas as pessoas podem receber biofeedback? Olha, isso é uma pergunta que eu recebo várias vezes, ok? Porque há muita gente que me posso fazer, não posso fazer, estou assim, não estou assim, tenho um problema do coração, quantas vezes é que eu posso fazer? Biofeedback, como eu estava-te a dizer, faz uma microcorrente, ok? Essa microcorrente é muito pouco perceptível, a não ser que sejas uma pessoa hipersensível ou tenhas condições, ok? A quem é que a gente não pode fazer biofeedback? Prefiro dizer-te assim, Rita. Ok. A quem é que a gente não pode fazer? A pessoas que tenham pacemaker, ok? Obviamente por causa da corrente, vai haver interrupções e pode haver uma interrupção no aparelho. A pessoas que sofram de epilepsia, e atenção, neste caso é mesmo importante eu voltar a dizer epilepsia, porque ataques de epilepsia podem acontecer durante uma sessão de biofeedback se a pessoa tiver. Okay? Portanto, é muito importante ter essa condição estudada, definida, saber se tem ou não tem essa possibilidade, e a grávidas. Okay? Eu pessoalmente não faço mesmo a pessoas em gestação. Ponto. Há colegas que fazem, optam por fazer, depende muito de pessoa para pessoa, mas eu parto do princípio que estes 3 pontos eu não posso. De resto, a todas as pessoas.
Em todas as idades? Todas as idades, inclusivamente eu fiz uma criança há 2, 3 semanas atrás, estive a acompanhar com um ano e um mês, portanto não é colocado na cabeça como é óbvio, mas estamos a falar de meter o arnés por trás, ou seja, colocar onde o berço está, é colocado debaixo do bebê. O importante é que haja sempre o contacto do arnés com a pele, ok? A partir desse momento vamos fazendo autoterapias, neste caso foi otites. E correu bem, correu muito bem. Atenção, o biofeedback é sempre uma coisa que é preciso entender como se fosse complementar, ok? Se tu usares o biofeedback como se fosse único, vai resultar, mas se for usado com outras terapias ainda resulta muito melhor, por exemplo com fisioterapia, com aconselhamento de um especialista médico, com uma condição específica, o biofeedback funciona sempre muito melhor. E pronto, e depois as coisas também não acontecem por acaso, não é? Por exemplo, estou aqui a pensar enquanto estás a falar que o biofeedback encontrou-te, não é? Através de uma questão mais negra, digamos assim, não é? Que foi o teu caso de insónias e às vezes nós, depende sempre como, não é? Tu agarraste nessa dor, não é? Porque é uma dor, o não descansar, esse estado de irritabilidade constante, que é horrível, não é? Tu deixas de sentir-te a ti próprio. Exato, eu passei por isso de quase 3 anos, não é? Com os meus bebés, não é? Quase uma privação de sono e de facto é mesmo, a pessoa entra noutro estado de zombie e é... Depois acabas por acumular, são várias patologias que acumulas. O sistema imunitário também enfraquece, não é? Tudo, tu não te sentes bem ao pé das pessoas porque estás irritado, começas a sentir que não és boa pessoa, começas a sentir... O problema é só uma unhazinha que ficou encravada. Mas o sono, de facto, até aproveito para, no outro dia ouvi um podcast que falava uma senhora que ela faz estudo ao sono e até lançou um livro que se chama, tem um nome super giro, que é O Teu Mal é Sono. E é verdade. Conheces? Conheço. E de facto o sono, cada vez mais se fala nisso, não é? Às vezes as pessoas, eu por exemplo sempre fui uma pessoa que dormi muito, não é? E às vezes culpavam, mas eu não devia estar a dormir, mas na verdade é assim, a única forma de eu estar bem é dormir as minhas horas, não é? Cada pessoa sabe quantas horas é que deve dormir, mas estamos a falar neste momento para tu, se tu tiveres num ciclo de não sono, não dormir, tu vais necessitar pelo menos de um mês a dormir 10 horas por dia. Sim, eu agora felizmente consigo umas 9. Pronto, isso é excelente. Porque adormeço com os meus filhos, não é? Isso é excelente. Porque senão... Mas aí está, Rita, isso é um bom... Estás a ver, tu estás a fazer biofeedback inconsciente, ok? Porque tu estás a optar por entrar dentro do biorritmo dos teus filhos. Sim. Acabar por adormecer com eles para beneficiar de uma condição. Sim, ok, exato. Estás a fazer sinapses de correção. Exato, não vejo as minhas séries, mas pronto. Não interessa. Há prioridades na vida e o sono, sem dúvida, que é uma das minhas grandes prioridades. Portanto, a questão é exatamente essa. É quando tu me dizes que eu encontrei o biofeedback ou o biofeedback me encontrou a mim, quando tu falas na questão da quântica, tudo se conjuga um bocadinho muito... Sim. As linhas são todas muito ligadas umas às outras, porque parte da teoria que a quântica está lá até tu encontrares. Ok, tudo o que é uma tecnologia quântica já existe. Sim. Basta tu pensares que ela já existe. Ok? Mas ela só existe a partir do momento em que tu a encontras, em que tu começas a pensar sobre ela. O biofeedback é exatamente isso. Muitas pessoas dizem que é uma máquina de milagres, que é isto e aqui. Não é. Ok? A máquina consegue fazer uma reflexão interna daquilo que tu realmente estás a sentir e dá-te realidades para tu escolheres. E é uma questão de escolha. Sim. É curioso, sim, às vezes acredito que seja, por isso é que eu também fiz mesmo questão primeiro porque gosto muito de ti, do teu trabalho, e experimentei, confesso, há pouco tempo o biofeedback, mas acho que é uma realidade que ainda não, pelo menos aqui, claro que nas grandes cidades se calhar já há um maior conhecimento, não sei. Sim. Mas é uma terapia que tu fazes aqui e que eu acho que é importante partilhar às pessoas, o conhecimento é tudo, não é? Sim. E eu acho que é mesmo por aí. Claro que acredito que ainda estejas um bocadinho, talvez, a partir pedra, como... Sim, muito. Não é? A pedra já foi muito partida, ok? Mas há sempre... E o teu irmão está a fazer um trabalho espetacular, pronto, não é? A pedra está... O meu irmão está mesmo a nível mundial, está a ser muito desbravado pelo meu irmão, ok? Os pacientes que ele tem, os casos que ele tem, o estudo que ele faz, ele passa muito essa informação para mim, eu beneficio bastante, ok? Eu sou mesmo um felizardo, digamos assim,
Mas, como tu dizes, partir pedra, sim, estou a partir pedra. Costuma-se dizer que Tavira é uma boa madrasta. Não, é uma ótima madrasta, uma péssima mãe e uma ótima madrasta. É algo assim, que é muito boa para as pessoas de fora e péssima para as pessoas de dentro. Mas neste caso eu estou a achar exatamente o contrário. Estou a achar que Tavira está a ser muito receptiva e sempre foi uma cidade muito receptiva a ideias novas, a novas maneiras de entender e de compreender e de exercer. E neste caso, aquilo que eu optei em Tavira por fazer é, em vez de massificar publicidades e vamos fazer, não, gosto de fazer com calma, quer fazer com calma, quer solidificar com calma e principalmente quero que as pessoas se passem a palavra umas às outras. E que tem acontecido. Sim, não é? Graças a Deus, sim, é isso basicamente tem-me acontecido, é muito isso, é as pessoas, os meus próprios pacientes passam a outros novos pacientes. Que é a melhor publicidade, não é? Creio a clássica. Creio que sim. E também, não sei se concordas comigo, que é, eu também, como terapeuta, penso que as pessoas só chegam até ti quem tem que chegar, ou seja, se aquela pessoa recebeu informação que o biofeedback pode ajudar, essa pessoa irá até ti, não é? E faz. Porque, como em qualquer terapia, não sei se tens esses casos, por acaso tínhamos comentado com a Isabel também na reflexologia, situações em que as pessoas vão porque ouviram dizer, mas não estão assim muito confiantes. Tenho vários. Tens vários? Tenho vários. Tenho pessoas que fazem uma vez, isto é só para experimentar. Ok, por curiosidade. E eu, com certeza. Não é? Que é sempre bem-vinda, não é? Porque eu posso dizer é que uma experiência que depois acaba por ser um bocadinho cara. Ok? Convém ser uma experiência que a pessoa queira fazer mesmo sentindo alguma coisa, não só por tentar perceber, ok? Mas sim, há muita gente que eu só quero fazer uma vez e acabam por fazer ainda estão comigo, ou seja, em vez de estarmos a fazer de 3 vezes por mês, fazem uma vez por mês porque se sentiram realmente muito bem e tiveram noites de sono muito boas e sentiram o organismo digestivo a funcionar passado muitos anos. O nosso segundo cérebro, não é? O nervo vago. Nervo vago, claro, para quem não conhece, os terapeutas que nos estão a ouvir, não é? É aquele nervo extremamente importante. É vago. Exato, que não é nada vago, em espanhol, é bastante concreto, onde reúne tudo, não é? As nossas emoções estão lá todinhas. E principalmente quando tu dás cabo do teu... Estávamos a falar há bocadinho do stress e da ansiedade. Quando tu estás a falar pelo exemplo, vou dar um exemplo muito concreto. Tu és fumador ou bebes álcool e depois ainda fazes desporto, mas é aquele desporto de stress. Imagina que és um treinador de futebol e chegas a casa, tens uma péssima alimentação e ainda bebes mais quando chegas a casa. Tudo isto vai-te afetar de uma maneira em que tu não consegues mesmo entender e perceber o quão mal. Por exemplo, em termos de hormonas, estás a fazer uma sintetização no teu cérebro, uma informação. O teu cérebro está a receber informações que não são propriamente aquilo que se está a passar. Então começa a libertar muito cortisol, ou muito... eu vou-te falar do cortisol porque é precisamente aquilo que mais afeta as pessoas que estão em stress ou ansiedade. Quando tu estás a falar do simpático e do parasimpático, o parasimpático é o bom. Sim. Ok. Sempre achei que esse nome foi mal dado, porque quando dizem o simpático parece uma coisa boa. Mas é o simpático, mas o simpático é um gajo falso. Ironicamente, não é? Por acaso sempre pensei nisso. Mas nós precisamos, a nossa evolução precisou do simpático. Sim, sem dúvida. Okay, e o corpo é uma máquina super inteligente. Portanto, e mesmo tu, desde que cresceste, o simpático é o principal, para alturas, para a noção de perigo. O problema é que nós não aprendemos a desligá-lo nestes séculos, nesta sociedade. E como não consegues desligar, acabas por produzir demasiado hormonas que não são necessárias para ti. Como, por exemplo, a adrenalina. Sim. Okay? Tu não precisas de adrenalina o dia todo. Isto vai fazer com que, pelo menos a nível glandular e a nível do pineal, a nível de várias glândulas que tu tens, elas acabam por entrar em inflamação por excesso de uso. Sim, sim. Esse excesso de uso vai-se refletir desde a pele à parte de fezes, dá-te N sinais e tu vais mascarando esses sinais e vais continuando. E estamos constantemente intoxicados, não é? E continuas constantemente a fazer isso. Portanto, incrível. Aquilo que o biofeedback também ajuda bastante é não só a tu entenderes qual é a origem da tua causa e conseguires perceber que estás a fazer esta produção física e biológica, não é só emoções, ok? E também é importante tu conseguires perceber o que é que faz essa redução, ok? Eu estou num estado, se eu ficar num estado exatamente ao contrário, o que é que isso me faz? O que é que eu vou obter
graças a esse novo estado. Não é um novo estado, é o teu estado. Pois, mas depois também acho que é importante, não sei, eu pelo menos faço isso e acredito tu também, que é tudo muito bem, podemos recorrer a um biofeedback, mas depois há um trabalho de casa, não é? Sempre. E esse trabalho de casa Sempre. que trata-se da nossa saúde mental, física, emocional, ok, nós temos estes instrumentos, estas ferramentas, mas depois é preciso sair da sessão e dizer, ok, já tenho consciência desta e desta informação, ok, então agora vamos lá começar a mudar um bocadinho o nosso estilo de vida, não é? Porque... E aí entram estes tais bloqueios. Ok, porque tu estás habituado a um determinado estilo de vida. Por exemplo, eu estou habituado a acordar às 11 da manhã. Se eu acordar às 9 da manhã, eu vou me sentir muito bem, mas depois à noite já vou sentir o meu corpo. Se eu não tiver consciência que isso é o meu estado novo, eu vou voltar à antiga patologia. Ou seja, eu vou-me deitar, mas estou ali cheio de sono. Não, mas eu vou forçar mais um bocadinho e no dia seguinte volto novamente às 11 da manhã. É o forçar, não é? Vá, só mais um bocadinho, mas pronto. É o ficar confortável num estado que tu já reconheces. Sim, e manter padrões que não são os saudáveis e não pensar que é um biofeedback que nos vai salvar, não é? Não, és tu. Exato. Acho o que livre-arbítrio é muito importante, ok? Eu acho que isso é muito, muito importante. Pronto. Rita, eu digo coisas, por exemplo, que para mim o mais importante, além do biofeedback, quando tu fazes uma sessão de biofeedback, é beber água, saberes beber água. Sim, tu partilhaste isso comigo. Okay. Sim. E isso digo mesmo, não só como terapeuta, mas como pessoa. É importantíssimo tu saberes beber água. A maior parte das pessoas bebe água como se fosse apanhar um comboio. Tipo, eu tenho 1,5 litro de água para beber e só tenho mais 5 minutos. E depois vou passar o resto do dia na casa de banho porque eu intoxiquei a minha bexiga. E se eu beber mais devagarinho e conseguir fazer com que as minhas bochechas e a minha boca absorvam mais água, que é onde eu tenho a maior parte de veias no corpo, digamos assim, é na boca. Por isso é que nós costumamos tomar aquela medicação sublingual, faz mais efeito. E é precisamente isso que eu quero com a água, que ela fique o mais tempo possível na minha boca para hidratar o meu corpo. Eu não quero que seja a bexiga a hidratar. Exato, coisas, não é? São estratégias muito simples que isto devia ser, pronto, continuo a achar que isto nas escolas devia ser, e pronto, eu acho que já a nova geração, já há cada vez mais educadores conscientes que para termos uma saúde mental e física e emocional é preciso começar com estas coisas muito pequeninas, não é? Nem 8, nem 80. Saberes fazer Exato, não ser fundamentalista, que é uma coisa que a mim, pronto, não é muito... Não. Quando me perguntam se posso... que a máquina está-me a dizer que... Eu apenas estou a dizer que aqui revela açúcar, eu não estou a dizer que está a comer demasiado açúcar. Não estás a apontar o dedo, tipo, você é guilty, não é? Culpado. Não. E até porque muitas vezes é bom, é necessário tu receber estímulos não só de dopamina, mas de oxitocina. Exato, okay? Que é a hormona do amor, não é? Exatamente, portanto é muito bom poderes fazer coisas que te dão prazer e felicidade. Exato. Okay? E muitas das pessoas que dizem, mas comer só te dá prazer. Depende. Olha, eu vou-vos dar aqui uma ferramenta gratuita que é abraçar. Exatamente. Um abraço, mas não é um abraço de 2 segundos, aquela palmadinha. Pelo menos tem que ficar 1 minuto, não é? Sim, já vai, mas pelo menos 30 segundos é quando o corpo começa a libertar a ocitocina. É muito importante. Portanto, meus amigos, é grátis. Um abraço é imprescindível. Exato, abracem-se. De forma sincera, porque só isso também ter outra ferramenta é, se tiver um animal de estimação, um cão, um gato, o estar a tocar, aquela não é? A ativação dos nossos sentidos também está comprovado que nos liberta a ocitocina. Como é que é quando tu tens um gato no colo, o mimicar a respiração, que é o ronronar. Se tu mimicares isso em respiração, tu realmente consegues ter um tono de relaxamento muito grande. Por isso é que dizem que os gatos relaxam quando estão no colo. Sim. É o a minha cadela também, a Luz, quando vem aqui à Rádio Gilão, entra desalvorada, acho que ela está a precisar de biofeedback. Sabes que nós também fazemos a animais. Ai, que giro. Eu tenho colegas que são muito específicos só fazendo a animais. A paixão por animais é excessiva. Não, nada é excessivo, mas eu considero que... É uma paixão? É uma paixão, disseste bem. Que exatamente isso, é uma paixão. Pronto, olha, Telmo, estamos já aqui só a terminar. Diz-me, partilha aqui connosco, onde é que te podemos encontrar? Não sei se tens site, redes sociais. Olha, eu optei por... Eu tenho o site de Biofeedback Portugal, não é? Que é o site da clínica onde eu trabalho, para quem eu trabalho, que é a Clínica de Marmão, Clínica Biofeedback em Lisboa.
qualquer pessoa que pretenda fazer biofeedback, basta entrar em contacto com a clínica de biofeedback em Lisboa, de certeza que lhe vão dizer e vão reencaminhar, independentemente de ser no norte, centro, sul, vai haver sempre algum colega que vai poder fazer o biofeedback de acordo com as especificações, de acordo com o treino. Atenção, houve uma coisa que eu não te disse, que é, esta é a única máquina que está certificada na Comunidade Europeia, mas é obrigatório ter um técnico especializado e formado pela. Está bem? Portanto, é importante haver esta qualificação. Certo. Não é? Não existe nunca recomendação de medicação. Ou seja, o biofeedback não faz recomendação de medicação, é tudo teu. Dizendo isto, eu estava a falar sobre onde é que me podem encontrar. Sim, exato. Em Tavira, eu estou no espaço da FluirKey, ok? É precisamente aí onde vocês me podem encontrar para fazer biofeedback, para falar, para conversar, para... durante o resto da semana é uma questão de contactar. Faço o agendamento por WhatsApp. De terça. Tens Instagram também? Eu só uso o Instagram. E como é que te podemos procurar? telmovinagre.biofeedback. Ou seja, eu optei pelas técnicas de marketing mais simples possíveis, que é o meu nome, o que é que eu faço, telmovinagre.biofeedback. Vai encontrar muita informação dentro do Instagram, infelizmente. Neste caso eu tenho o Instagram ligado ao Facebook, embora o Facebook eu não toco, ok? Pronto, mas não é vejo, mas mais... tem lá a informação. Ok, pelo WhatsApp também, pelo podem WhatsApp, contactar. tudo o que for necessário por WhatsApp eu passo informação, documentos, clarifico, portanto a maneira mais fácil seria dar uma espreitadela primeiro ao Instagram, passar pelo site e verificar as disponibilidades mesmo em termos de informação também no site tem lá muita coisa que é importante. E depois contactarem-me a partir do primeiro contacto é só deixar fluir. Ok, FluirKey. Não há coincidências, não é, Rita? Exato. Pronto, só para terminar, se pudesse escolher uma só palavra quando pensas no biofeedback, qual seria? Regulação. Ok, exato, porque acho que é sempre bom a gente sintetizar aqui um bocadinho. O biofeedback, a melhor maneira de tu poderes falar sobre o biofeedback é, dizem que é autorregulação, ok, mas eu prefiro regulação, porque a partir do momento em que tu vais fazer biofeedback é uma escolha tua, portanto tu queres regular-te. Exatamente. A escolha / responsabilidade, não é? Sim. Começa sempre por aí, não é? Sim, para ser uma realidade tua tem que ser uma escolha tua. Exatamente, portanto não vale a pena irem obrigados porque não funciona. Não é recomendado. Funciona, mas vai entrar em contramedida, porque tu não queres realmente estar a fazer aquilo. Portanto, então, não é uma escolha, não é? E funciona 3 dias, 4 dias, e geralmente são aquelas 72 horas iniciais, depois passadas essas 72 horas tu voltas ao padrão. Ok. Portanto... Pronto, Telmo, olha, muito obrigada. Ora, espero que tenhas gostado da experiência. Muito fixe, ficava aqui mais um bocado. Exato. Podemos sempre voltar a repetir, não é? Porque imagino que tenhas muitos estudos de caso, não é? Que não explorámos aqui muito, mas pronto, iremos repetir, de certeza. Acho que a ideia era mesmo um bocadinho desconstruir o que é o biofeedback. Espero que tenham gostado, tanto como nós. Sim, muito. Não é? E pronto, obrigada e até ao próximo podcast. Muito obrigado, bom dia. Tchau, obrigada. Bem-vindos ao programa Era Uma Vez a Saúde. Eu sou a Rita Branquinho e neste podcast vamos falar sobre saúde mental através do olhar das terapias, assim como a saúde no mundo corporativo. Quinzenalmente às quintas-feiras, após as 19 horas, na Rádio Gilão, com repetição aos domingos, depois das 19 horas.